Você já reparou que durante muito tempo, as suas ideias antigas e esquecidas voltavam cada vez melhor? Suas ideias, seus planos, seus personagens, essas áreas? Comigo foi assim, e eu vim fazer esse vídeo bem depressa. Sinceramente, eu não fiz muito roteiro, eu só escrevi qualquer palavra, as palavras principais, palavras-chave pra mim ver e falando conforme eu vou lendo, lembrando. Eu não sei exatamente como eu vou ajudar alguém neste vídeo, como eu quero tentar ajudar alguém, mas eu quero tentar de alguma forma. Vim gravar esse vídeo porque eu precisava gravar esse vídeo. Ao longo da minha vida, eu sempre criei diversas ideias, personagens, ideias de mundo, de universos, que de certa forma eram boas. Mesmo que naquela época eu copiava muitas pessoas, não copiava, me inspirava até demais. Ao ponto de certa forma, chegar à minha criatividade de certa forma. Como assim chegavam à minha criatividade? Quero pedir perdão pelo barulho, que tá um monte de carro aqui, mas enfim, continuando. Como assim chegava a minha criatividade? Sabe quando você vê um monte de ideias de coisas que você gosta? Animações, séries, fanarts, e aquilo entra muito na sua cabeça? Então, quando eu via coisas assim, eu só conseguia me prender naquele início. Eu fico preso naquele início, não consigo ter outras ideias que não sejam aquilo. É muito difícil eu ter outra ideia que não seja aquilo por muito tempo, até eu esquecer aquilo. O exemplo foi Hollow Knight. Eu vi tanto vídeo de Hollow Knight que eu tentei ter ideia de um universo de super-heróis. Eu já tava pensando em personagem em Hollow Knight. E não é só de questão de ideias, é que você não consegue ter ideia pra criação de próprio personagem e só consegue pensar nos personagens ou coisas que você já viu, que é o meu caso. E o que eu quero dizer é que muitas ideias que são simplesmente antigas, que parecem ruins no momento ou depois de um tempo, elas de repente voltam aparentemente como se fosse a ideia perfeita para a ocasião que você procura. Elas surgem simplesmente do nada, de forma simplesmente magnífica, como se fosse, sei lá, um prêmio vindo do céu para te ajudar o que você quer fazer. Irmão, empolguei. Até mesmo ideias que não duraram mais de uma semana ou mais de um dia voltam de repente na mente. Por exemplo, eu tenho uma ideia de você, que eu vou falar, não tem nem de eu sei lá. Mas geralmente, quando os personagens voltam atualmente depois de uns anos, quando você vai evoluindo e crescendo, não só personagens, ideias gerais, ideias de personagem, planos, essas coisas, mas eu tô falando personagens porque é o que mais ocorre pra mim. Então, leve como um todo. E com o passar dos anos, diversas ideias novas, muitas vezes aparentemente melhores, mas que pessoas geralmente como eu, você não consegue ver qual ideia é melhor que a outra, porque você fica focado em tantas ideias diferentes. Porque, tipo assim, a minha mente funciona da seguinte forma. Quando eu vejo uma ideia ou tenho uma ideia legal, eu uso ela geralmente. Só que quando surge uma ideia que aparece melhor, mesmo seja em poder, aparência e tal, minha mente começa a querer trocar de personagem, ou seja, eu tenho dificuldade aparentemente em manter um personagem fixo, ou coisa desse tipo. Eu sei que não é obrigatório manter um personagem fixo, só que eu tenho uma certa dificuldade. Isso faz com que eu sempre fique mudando, não sei porquê, certo? Embora a minha hipótese seja porque, de certa forma, eu quero que o personagem se pareça o mais legal, certo? Porque não precisa, não sei porquê. E essas ideias novas que surgem de repente, aparentam cobrir as antigas ideias velhas, tanto as ideias boas, antigas, quanto as ideias ruins. Embora geralmente as ideias realmente boas que nos marcam, elas geralmente voltam de uma forma que não dá pra explicar. Tipo, elas voltam de qualquer forma, não importa quanto tempo passa, elas voltam alguma hora. Um exemplo meu é um personagem meu chamado Stick. Não julgo o nome, era meu apelido na época. É que eu sou um palhaço. Primeiramente, ele começou como personagem mascarado genérico. Aquele personagem lá que só tem, sei lá, blusa preta, cabelo preto, uma máscara e pronto. E ao longo dos anos ele foi mudando bastante. Ele meio que assim, teve época que ele virou uma cópia do Dabi. Teve épocas que ele simplesmente virou, sei lá, uma cópia do... Como pode falar? Ele virava uma cópia, sei lá... Não sei, eu não lembro. Mesmo com essas ideias antigas, sempre vinham umas ideias que eram simplesmente mais legais. Uma delas era um líquido preto que ele soltava tanto dos olhos quanto da boca. E não era sangue nem coisa do tipo. Era um líquido preto que o corpo dele produzia. Porque meio que o corpo dele não é humano. Tipo, tem aparência humana, mas ele não é humano. Eu nem sei o que é. Então, como eu não sabia o que ele é, eu usei isso como uma base pra ele ser um ser desconhecido. Teve época que ele foi um serial killer louco. Teve época que ele foi pessoas amigáveis, pessoas raivosas. Teve época que ele era um personagem, sei lá, uma assombração. Época que ele tinha duas caudas, porque eu não sei se falei, mas ele é meio raposa. Ele tem 3 caudas de raposa. Ele tem 3 caudas grandes de raposa na parte inferior traseira. Eu falo isso pra não falar outra coisa.
A personalidade dele é basicamente a seguinte: ele é alguém instável mentalmente, no sentido de meio louquinho, sabe? Aquele pessoa meio louquinho. Eu explico melhor em outro vídeo, possivelmente. Voltando pro foco do vídeo, geralmente essas ideias, quando voltam na nossa mente, elas sofrem algumas mudanças ao longo do tempo. A ideia parece carrapato, gruda do nada na sua mente e não sai mais. E geralmente essas mudanças pequenas são o que torna a ideia ainda melhor, porque quando você vai crescendo, você vai entendendo novas coisas, aprendendo coisas novas, que são geralmente muito úteis pra você entender melhor como funciona. No meu caso, por exemplo, quando eu criava histórias, eu não conhecia os personagens de outras obras. Por exemplo, All Might, que eu fazia historinha com All Might e meus personagens. Eu fazia All Might com um personagem meu. Não sei porquê. Não tinha motivo, mas eu achava que ele faria isso. Eu não sei o que tinha na cabeça. E muitas vezes pode ocorrer dessas ideias velhas, na real, ideias novas, juntarem com as ideias velhas e darem uma coisa muito melhor. Tipo, aparentemente vem ideias novas que combinam perfeitamente com a ideia velha, o que torna sinceramente bem legal. Agora nessa parte eu quero tentar ajudar você de alguma forma a lidar com essas ideias, planos, pensamentos, personagens, universos e tal. Eu não sei como, sinceramente, mas vou tentar falar umas coisas bem básicas, muito básicas, porque eu tô sem ideia e eu também fiz isso na pressa porque eu precisava fazer isso daqui imediatamente, porque eu precisava fazer daqui imediatamente, então vou ter umas ideias mais básicas pra me tentar ajudar, de alguma forma. Eu não sei vocês, mas eu tenho, sinceramente, muita facilidade, aparentemente, de ter ideias quando eu não forço. Tipo, minha ideia parece que surge quando eu não tô forçando ela, porque eu fico mais tranquilinho. Só que eu não tenho muita facilidade, não é que eu não tenho facilidade, é porque eu realmente não tenho muita preguiça, às vezes também. E procrastino muito sem perceber também, de forma, como que sem perceber, evitando produzir essas ideias. O que é algo bem ruim, é o que me motivou e me fez virar esse vídeo imediatamente. Porque eu precisava, meio que assim, sabe a parábola dos talentos? A dos talentos da Bíblia? Eu tava negligenciando muito começar conteúdo envolvendo personagens meus e história que eu gosto de criar. Tipo, eu tô a papo de 2 meses ou mais por aí. Era pra mim ter feito, sei lá, uns 3, 4 vídeos assim, falando de personagem, que é o primeiro. Porque os outros eu procrastinei tudo, ou não fiz porque achei uma merda a ideia, quando era uma ideia boa na verdade pra caramba, e tal, por aí vai. Mas anota isso daí, meio que não tem essa de não termos capacidade. Nós temos capacidade de produzir alguma coisa com os nossos talentos. Porém essa facilidade de ter ideias de personagens, bonecos, personagens de skins, personagens de não sei o que eu não lembro agora. Lembrei, universos, lores, histórias, essas coisas. Essa facilidade, o que eu tenho de facilidade, meio que eu não evoluo elas, meio que tipo assim, eu não evoluo no sentido de não produzir. Porque no sentido de, por exemplo, buscar torná-las como fala, mais lógicas, eu até que procuro algumas. Algumas não desço, eu não procuro lógica porque não faz sentido às vezes. Mas eu não procuro evoluir no sentido de usar pra produzir alguma coisa. Muitas vezes eu mudo toda hora. É por isso que eu não produzo quase nada também, de toda forma. Tanto por medo quanto por não deixar negócio parado. Eu mudo toda hora. Uma dica que eu quero dar pra você é tente evoluir suas habilidades. Tipo, eu não falo só em adquirir conhecimento. Foque também em produzir e praticar, que é o que eu não venho fazendo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô pensando em começar a ter mais vídeos de criação de personagens, lore, de universos aqui nesse canal. Pra produzir conteúdo ou alguma coisa sem ser só procurar informações e aprender coisas novas. Então tente buscar e produzir de alguma forma. Planos, ideias, personagens, universo, qualquer coisa. Mas busque aprender. Deus te deu a oportunidade, então use. Mesmo se você não for cristão, tem oportunidades que servem, que se forem realmente as ideias para você que você deseja, se você não for cristão, busque usar as oportunidades para aprender isso, para evoluir sua habilidade na parte prática. A segunda informação que eu quero falar, uma bem básica também, como eu falei que as ideias básicas vão ser básicas. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. É melhor você errar e aprender algo novo do que você não fazer e continuar parado. Use com o que você já tem. Se você tem alguma habilidade que dá pra usar com o celular, use com o celular. Tipo, cria um canal, tenta criar se for um exemplo, se for uma coisa que você acha que tem a ver, que pode ser bom. Ou se você não sabe como fazer também. Mas cria, tenta, já começa.
começa a tentar produzir, que as ideias de evoluções vão vindo com o tempo. Mesmo com o que você já tiver, celular, caderno, coisa, o que for, usa. Vale lembrar que neste caso eu também tô dando uma bronca em mim mesmo, porque no caso, porque eu também preciso praticar isso. Eu falei mesmo, mas saiu como mesma. Eu não sou mulher, eu sou homem. Eu só tenho dicção ruim e voz de criança mesmo. A última é o seguinte. Como eu falei antes, eu tenho uma certa dificuldade em ficar com uma ideia. Por exemplo, eu gostei de uma ideia de vídeo, por exemplo, animação, sei lá, do Micromist, que eu não sei se é o nome do canal dele, mas vou pôr o nome da tela. Aí a ideia tá na minha cabeça, por exemplo. Ou também o exemplo de Hollow Knight. E a ideia não tá na minha cabeça, tipo, eu só penso naquilo. Então, se você também tem isso, ou de alguma forma pode ter algo a ver, tenta evitar ficar vendo muitas essas coisas, animações, ideias, planos que podem te influenciar e prender sua criatividade. Tente evitar também ver muito. Tenta reduzir um pouco o nível pra você não ser tão afetado e começar a tentar produzir. Comece a tentar produzir de alguma forma. Como eu falei antes, eu não sei muito como ajudar, que ideias dar, porque eu fiz esse vídeo na pressa e também não tenho outras ideias no momento. Mas meu foco é ajudar de alguma forma. E também, meu foco também é eu mesmo fazer esse conteúdo pra mim começar a produzir de alguma forma. Porque vem um tempo que eu tô enrolando de fazer vídeos assim, com meus personagens e tal. Mesma coisa que eu falei um pouquinho. Muito tempo que eu tô enrolando, então deixa de fazer de uma vez. Espero ter entendido e muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Tchau!